executivas e executivos, pessoas que se posicionam aí nas suas corporações de trabalho, têm sofrido enormemente, sobretudo com as últimas mudanças. E essas mudanças que eu estou falando, elas são óbvias para você, porque elas estão no plano social, estão no plano tecnológico, filosófico, valores, costumes e maneiras novas de viver. Então, mulheres e homens de negócios, muitas vezes, não têm tempo, devido às suas atividades, de olharem para essas mudanças. E eles me relatam nos seus, vamos dizer assim, mais recônditos segredos, que a importância de olharem para si mesmos é algo assim de um valor inestimável. E aí muitas vezes, então, atendendo a essas pessoas que são mulheres de negócios, são homens de negócios, são aí executivos, pessoas que estão em posições de liderança, construindo resultados, liderando equipes, eu pergunto para elas o que está acontecendo, porque eu também não posso oferecer uma terapia às cegas, genérica, pensando que aquilo que eu considero que poderia ser adequado e atender às suas necessidades, que aquilo é como se fosse uma panaceia que serve para tudo. Eu não penso assim. Eu não penso assim porque estive durante muito tempo na liderança de equipe, estive durante muito tempo em direção de hospital de alta complexidade, gerenciamento de processos, e venho nos últimos 30 anos não só estudando, mas sobretudo atendendo como mentor a muitos empreendedores de todas as idades, de todos os ramos de negócios. Então, quando eu pergunto para eles o que está acontecendo, a maioria me relata aí uma série de percepções que eles têm, que têm muitos pontos em comum. E o ponto que mais aparece em comum entre esses executivos, executivas, mulheres e homens de negócios, pessoas que têm esta responsabilidade de gerar resultados, atingir metas com sua equipe, o que eles relatam? Eles dizem com clareza que sentem que a roda de suas vidas travou, parou. É como se eles não tivessem mais forças para avançar. É como se até certo momento tudo estava funcionando muito bem, mas que repentinamente, segundo eles e elas, isso parou de fluir e eles simplesmente não conseguem entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes, quando eu mostro para eles na prática o que está provavelmente acontecendo, que está travando a roda de suas vidas, eles conseguem retomar com força, com vigor e mais, sem se violentarem como seres humanos, cuidando da própria qualidade de vida, eles conseguem não só voltar aos bons resultados, mas conseguem atingir coisas que estão assim quase que no plano do inimaginável em termos de metas, em termos de motivação de suas equipes, em termos de poder para liderar e fazer muito mais do que o que faziam antes. E é interessante porque quando nós falamos na roda da vida, nós estamos falando aí em grandes áreas da vida de qualquer ser humano. E nós não devemos esquecer em momento nenhum, não é, pessoal, que o executivo, que a executiva, a mulher de negócios, o homem de negócios, são pessoas. Portanto, eles têm um psiquismo, eles têm necessidades humanas como quaisquer outros seres. Portanto, quando eles se descuidam de olharem de uma maneira séria, de uma maneira mais comprometida com aquilo que vai no mundo interno de suas vidas, em suas almas, vamos dizer assim, eles realmente, e elas costumam sentir isso, que é como se a roda da vida parasse, travasse, não fosse adiante. Então, resumidamente, para você entender como que eu procuro fazer essa terapia
com empresários e empresárias é o seguinte: as grandes áreas da vida, elas estão muito ligadas a elementos naturais, a elementos como a terra, como o ar, como a água e o fogo. E esses elementos, essas grandes instâncias ou arquétipos, têm uma ligação profunda com o psiquismo do ser humano. E é interessante porque, se não está havendo crescimento material, prosperidade, é algo ligado à terra. Agora, quando eu falo ligado à terra, estou falando ligado ao corpo do empresário e da empresária. Aquilo que é, vamos dizer assim, o mais visível, que é o veículo que todos nós temos para transitarmos neste mundo, é o nosso corpo. Quando tem algo que está travando na vida emocional, seja no relacionamento familiar, seja nas relações amorosas, seja na amizade, certamente é algo que está ligado ao elemento água. A pessoa já não está conseguindo mais se moldar ou contornar os obstáculos da vida. Ela enrijeceu. É como se uma água ela ficasse congelada e virasse uma pedra de gelo, nesse sentido de ficar parada, travada. Mas muitas vezes o empresário, a empresária me queixam que a vida travou porque não estão tendo mais ideias criativas, não estão sabendo mais criar soluções, não estão sabendo mais como guiar suas equipes para os resultados. Isso tem uma ligação profunda com o elemento ar, porque tem a ver com o intelecto, com a intelectualidade, com a criatividade, com o mundo das ideias. E é aí que nós trabalhamos fortemente para que ele supere exatamente esses momentos de uma espécie de um travamento, de algo que está parando a roda da vida nesse aspecto da criatividade e das ideias. E um elemento que aparece muito também é o elemento fogo, e ele tem a ver muito quando o homem de negócio, a mulher de negócio, ela está perdendo a sua capacidade de influenciar sem mandar, influenciar sem ficar dando ordem, mas de transmitir uma influência que inclusive está num nível, podemos chamar assim, de espiritual. Porque você nunca viu uma chama, um fogo queimando, crepitando e que não esteja voltado para o alto. Então, muitas vezes no afã, numa vida corrida de entregar resultados, criar resultados, montar equipes, abrir negócios, desbravar o mundo aí corporativo, o que acontece? Muitas vezes a mulher de negócio, o homem de negócio se esquece que ele tem uma dimensão transcendental dentro de si. Isso não tem nada a ver com religiosidade não, ok? Isso tem a ver com elevação, mas uma elevação a um nível realmente transcendental. É claro que o que eu estou falando aqui sobre a terapia que eu ofereço já há muitos anos para mulheres de negócios, homens de negócios, executivas e executivos, ela vai assim numa dimensão que ela é customizada, porque não adianta, como falei no início, entregar algo para a pessoa que é do mundo dos negócios, algo genérico. Isso até é uma espécie de, vamos dizer, uma ofensa, porque isso já está por aí divulgado há muito tempo. É por isso que com a minha experiência, com as minhas pesquisas, com o meu trabalho de longa data no consultório, na mentoria, eu ofereço uma condição terapêutica que essas pessoas que estão em posições de liderança, em posições de grande responsabilidade, essas pessoas possam, em pouco tempo, perceberem aquilo que está oculto na roda de suas vidas e que está impactando negativamente a sua vida corporativa e a sua liderança empresarial. Eu espero que você tenha gostado e se realmente você achou útil, compartilhe. Um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!